Alternativas de produção para o semiárido e como garantir água para as plantações e a produção de ovinos, por exemplo. Sobre este assunto a gente vai conversar com Luiz do Berro. Ele é médico veterinário, pesquisador e documentarista. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom, a gente tem visto desde a década de 1930 a implementação de políticas públicas de combate à seca, como se fosse possível combater a seca. Mas a gente vê hoje vários países do mundo com pouca água e muita produção. Não é um contrassenso aí que o Brasil precisa se espelhar também em relação ao semiárido, à caatinga? Cristiane, é uma questão filosófica, como a senhora colocou. Combater a seca é como querer combater a geleira. Não existe. É convivência com a seca. Então, em muitas outras regiões do mundo já se venceu. No nosso caso específico, a caatinga nordestina é um bioma exclusivo, único, só existe no Brasil. Não existe outro conjunto, clima, solo e plantas xerófilas e caducifólias semelhante. Então, nós não devemos olhar para fora do Brasil, ou para o sul, ou para o sudeste, ou para o hemisfério norte, em busca de soluções. As soluções estão aqui, na nossa frente, no chão. É um olhar local, né? Exatamente. Existem essas soluções aqui, criadas e positivas, feitas por 3, 4 gerações de engenheiros matuto, que por viver ali, conseguiram fazer essa tecnologia catingueira, secular. Por exemplo? Por exemplo, existem a chamada barragem subterrânea. O grande açude, embora acumule muitas águas, hoje no Nordeste nós temos 37 bilhões de metros cúbicos de água acumuladas, falta distribuição. Mas a barragem subterrânea, o que seria isso? No leito do rio, em vez de fazer a barragem aérea e acumular água sob a luz do sol, se cava para baixo. Então a barragem é para baixo. O rio, durante as águas, corre, passa por cima daquele pequeno barreiro, mas para baixo, feita muitas vezes de plástico, de pedra, essas águas ficam acumuladas. Então, vamos dizer assim, o patrasmente da barragem subterrânea está todo úmido. Então o sistema de barragens sucessivas é uma tecnologia cabocla, catingueira, que o governo do Ceará, alguns anos atrás, fez no Rio Jaguaribe. Está lá o Rio Jaguaribe, você passar, está cheio, está molhado. Onde ele está fino, está molhado, tem água, tem várzea, tem produção de massa vegetal. Essa seria uma. Uma outra solução são as cacimbas, os açudes pequenos, com pequeno espelho d'água. O grande problema nordestino não se resume a pouca água. Chove no Nordeste em média 600 a 800 milímetros, na região do semiárido. Equivale a mais ou menos 900 mil hectares. 1.600.000 é a área nordestina. 62% disso está na área semiárida. Chove em média 600 a 800 milímetros, igual a Berlim, Moscou, Madrid. Só que aqui nós temos o problema da evaporação, a alta taxa de evaporação. Isso é um fator que, somado a pouca água, vem colocando o Nordeste numa situação difícil. A gente poderia... o Nordeste é um prodígio, é um encanto. Seria um reator nuclear, a energia solar, pronto para funcionar, parado na estática do nada. O Nordeste está parado na estática do nada, sendo um reator nuclear capaz de gerar energia solar, eólica e outras, para abastecer 6 mundos. E ambientalmente sustentável. E ambientalmente sustentável. E sem mexer no bioma caatinga, que pode ser produtivo, sim, com a caprino-ovinocultura. Os caprinos e ovinos nordestinos vieram para aqui, não são naturais da América, vieram nas caravelas do colonizador europeu, português e espanhóis, e vieram nos navios negreiros como alimento vivo. Os que escaparam de serem comidos, aqui se multiplicaram,
produziram e foram sempre relegados assim como uma coisa qualquer para os terrenos mais inóspitos. Luiz, você fala de experiências caboclas da Caatinga, mas o caminho também seria que o governo federal, que os técnicos, ou seja, que os donos dos saberes técnicos também ouvissem muito mais o cidadão local e as experiências locais, para que essas experiências pudessem se multiplicar e se transformar em políticas públicas, por exemplo, garantindo aí o fortalecimento da agricultura familiar? A senhora tocou num ponto importantíssimo. Existe dentro da medicina veterinária, da zootecnia, a figura do extensionista. O extensionista é aquele profissional que vai passar para o homem do campo a experiência o conhecimento que ele adquiriu na universidade. Esse extensionista pode trazer também a experiência desse homem do campo para as universidades, gerar a pesquisa científica, formatar a fundamentação científica, por que aquilo funciona, está dando certo. Então, fazer a fundação científica, da fundamentação científica e avançar. O senhor conhece bem a realidade do Nordeste. Quais são os estados, que o senhor falou do Ceará ainda há pouco, que conseguiram já aprender a quem está formulando as políticas públicas, a ouvir o homem do campo, aprender com ele e dar resultados efetivos nessas políticas? Olha, em alguns estados a gente já nota que existem avanços a partir disso, do extensionista, da extensão rural. Nisso o governo vem fazendo um bom trabalho através do SEBRAE, do Senar. Então, por exemplo, no Rio Grande do Norte, existe um programa lá do leite. Na Paraíba, existe o programa de melhoramento genético da EMEPA. Todos dois são órgãos públicos, a EMEPA e a EMPARNE, no Rio Grande do Norte. Programas do leite. Então, aquele sujeito que tinha 5 cabrinhas e que estava numa frente de emergência ganhando R$30, hoje ele ganha R$600, R$700. Eu vou na fazenda dele, eu vejo a senhora dele sair com uma trança de cabelo no meio das costas, brilhando assim. Aquilo é caro para cuidar daquele. Numa motozinha, as 2 crianças montadas, bem vestidas, vão para a escola, com 10 cabrinhas que ele tinha, tirando 2,5 litros, 3 litros, a R$1, são 30 litros, são R$30 todo dia, dá R$900. Dentro de uma pequena propriedade. Então aí houve a capacitação através do Senar, do SEBRAE. Ele já sabia como criar cabras, ele não tinha o escoamento da produção. Então, quando o governo bota a mão em cima e usa seus instrumentos, que é a pesquisa, as Embrapa, o SEBRAE, o Senar, Emater, as universidades, se caminha. O Rio Grande do Norte, a Paraíba, o Leite para Todos de Pernambuco são exemplos de sucesso, porque pegaram a experiência cabocla com a força da mão do governo e a fundamentação científica. Estão todos satisfeitos. Eu vejo as pessoas com moto nova, as senhoras bem tratadas, os meninos com roupinha de escola, sapatinho da moda, todo mundo estudando. Até porque o agricultor familiar, ele encara, por exemplo, a seca com alternativas de convivência e não como combater a seca, como as políticas chegam, né? São políticas de combate, os grandes projetos também se implementam na ótica, né, do combate à seca, mas o agricultor familiar não, ele cria, né, alternativas para conviver com aquele ambiente que ele reside, né? Ele tem o saber atávico que veio de seus ancestrais, então ele sabe que por um conhecimento atávico que aquele próximo ano vai ser difícil. Então ele já começa a armazenar alguma comida, alguma coisa. Existem algumas políticas que poderiam ser feitas, a cacimba residencial, a cisterna. As cisternas que a gente vê aí que estão levando, né, a água e armazenando água. Exato, é uma riqueza. Aquela água é a água dele, ele é o dono daquela água. Isso dá moral a ele, vontade de trabalhar. A cisterna Cacimbão, quadra, que recolhe águas. E outros megalomaníacos que não vão dar certo. O Nordeste tem 37 bilhões de metros cúbicos acumulados em 70 mil açudes. A descarga de água de 600 bilhões de metros cúbicos é 6 vezes a descarga do Rio São Francisco.
37 bilhões de metros cúbicos, Adalberto, são 15 vezes a Baía da Guanabara, que tem acumulado, não existe distribuição. Pequenas cacimbas, pequenos açudes, perenização de rios, isso sim, medidas localizadas poderão e deveriam ser feitas. Transposição de 6 bilhões de metros cúbicos ano Como no vai caso do Rio resolver. São Francisco? Outro detalhe, Cristiane, nós temos os aquíferos já mapeados, acumulam 135 bilhões de metros cúbicos, Tucano, Jatobá, Piauí, Maranhão, o litorâneo, já mapeados. Poderia ser extraído 20 bilhões de metros cúbicos por ano, são extraídos 2. Então, para que trazer mais água, se nós não utilizamos aqui, temos acumulado, e aqui está potencialmente abaixo. Poderíamos tirar 20 bilhões, não é tirado. 20 bilhões sem mexer no aquífero. O Nordeste teria capacidade de reposição. Então, são algumas políticas, alguma visão filosófica, a coisa seria filosofal. Temos que mudar o paradigma, não é combater, é conviver com a tecnologia cabocla, mais fundamentação científica, mais a mão poderosa e a vontade do governo. Luiz do Berro, médico veterinário, pesquisador, historiador, obrigado pela presença aqui no Portal da Assembleia. Muito obrigado ao senhor, Adalberto, muito obrigado, senhor. Obrigada. Bom dia. Bom, veja no próximo bloco o Dia Mundial de Limpeza das Praias. E mais, tumulto na venda de ingressos para o jogo entre Sampaio Corrêa e Vilhena hoje. Até já.